Pô, Vamos lá, coisa cara. Obrigado boa. pelo convite aí. Não, eu que agradeço, meu. Inclusive, boa parte da ideia aqui, da iniciativa, foi encorajamento, um suporte seu. Então, pô, se não fosse você, eu não ia estar aqui no meu horário de quase preparo de sono, entendeu? Nas mídias sociais aqui de novo, pô. Então, isso está sendo bem bacana para mim. Eu que agradeço. Massa, show de bola. E aí, quando você falou, né? Eu sou um cara que eu sou incentivador. Para quem tá chegando aqui agora, a maior galera chegando aí, sejam todos bem-vindos. Sou convidado do Rodolfo, né? Tô entrando aí na audiência dele ali também. E aí, eu sou incentivador das redes sociais e propagação do nosso conteúdo. E eu venho batendo muito na tecla, né, Rodolfo? Cara, você tem um conteúdo muito único aí. Você tem um conteúdo fora da caixa e tudo mais. E que as pessoas precisam saber disso. E até para a galera entender o nosso contexto, eu falei, cara, vai, avança. Ele falou, eu vou avançar, mas eu quero avançar e quero começar uma live com você. Eu falei, meu, vamos nessa. Vamos embora, Rodolfo aí, nutricionista. Então vamos embora, Rodolfo. Estou aqui para bater esse papo com você. E aí Vamos a gente embora. também para a galera a importância, né, dessa união de nutricionista junto com o nutricionista junto com o personal trainer, né? E que resultado a gente consegue ter aí juntando essas duas coisas. Perfeito. Inclusive, não sei se você viu aí, que até aprender a colocar título na live eu aprendi agora, pra você ver o nível de leiguice. Olha o título que eu botei lá. Tava na dúvida do título que a gente ia botar, meu. Eu peguei o que você falou pra mim lá no WhatsApp, lá, meu. Massa, maravilha. Vamos nessa. Eu acho que é isso que vale a pena a gente explorar um pouquinho aqui com vocês. Tem uma galera forte aqui do seu Instagram, que é tudo a galera, nossos colegas aí personagens, então vai ser massa para eles a gente dividir essa experiência. Então, eu queria começar abrindo aqui. Isso aqui, a ideia é ter uma conversa mais aberta, mais informalzona com o Diego, e assim toda semana com algum cliente que traz um contexto de consultório que normalmente ficaria fechado aqui sobre as minhas portas orientais e ninguém ficaria sabendo porque eu sou um homem das cavernas, certo? Então eu fico aqui escondido no meu templozinho, feliz da vida e ninguém mais sabe se não entrar aqui dentro. E aí, vamos ver se toda semana eu trago uma conversa diferente, que normalmente só aconteceria aqui dentro para todos. No caso do Dieguinho, o que aconteceu aqui que foi muito bacana? Diego já tinha puta de uma experiência aí, uma bagagem de treino, meu, né? De uma vida inteira aí trabalhando como personal e treinando, tudo bacana. E aí apareceu aqui para mim, eu falei, pô, Dieguinho, ó, vou ser sincero contigo, tô te conhecendo agora, mas acho que você não tem tudo isso de músculo que você acha que você construiu ao longo da sua vida e você tá meio gordinho, né? Tem um Aí já percentual de gordura aí que não te pertence, cara. Tá enganando aí com esse volume muscularzinho aí e tal. E aí, pô, a gente acabou explorando uma brincadeira aí aos pouquinhos. Eu peguei até os números dele aqui, até por sugestão dele, achei uma boa ideia. Quando a gente se conheceu foi lá em 17/11. Recente, né, meu? Novembro que a gente pegou aqui para cara, começar, novembro. cara. Ó, pô, faz Novembro, pouco. novembro. Não tinha caído a ficha, não, cara. Tá perto, hein, meu? A gente tá só brincando ainda. Mas, ó, a gente começou lá, meu, tava com 24% de gordura, ponto 14, né? E tinha aí 19,9 kg de gordura, 20 quilinhos basicamente de gordura, e 62,6 de massa, 62,5 de massa muscular. E aí, fast forward aí, né? Passando para frente, basicamente agora na nossa última avaliação de março, do dia 12 de março, foi a última avaliação que eu tô vendo aqui, ó. Olha aí. O senhor está com 14% de gordura. Isso significa que você tirou 9 quilos cravado de gordura e ganhou aqui 2 quilos de massa muscular, 62,8 para 64, né? Teve aí 1,5 kg mais ou menos de massa muscular. Então, o cabra que já é treinado a vida inteira, perdeu 9 quilos de massa gorda, ao mesmo tempo que ganhou massa muscular, né? Fazendo o quê? E como Treinando é que. menos Como é? intenso, menos frequente, menos volumoso. E ainda Cara, então, jejuando 24 horas. Aí dá é uma pau no parada, sistema, né, meu? é uma parada extremamente contraintuitiva, né? E assim, como eu cheguei até você, né? Teve o Leozinho lá, personal também. Olhei para Léo assim, o Léo Ele tava estava aqui seco, hoje, não. inclusive. Tá aí hoje. Passou aí hoje. Tá, agora ele estava aqui, ele estava aqui. Passou aqui hoje. Mas, Fazer o cara, retornozinho. eu vi Já está Léo de volta aí na extremamente. faixa dos 8% de gordura. É. E aí eu vi o Léo extremamente seco ali, né? E eu falei, cara, como assim, Léo?
E aí, para a galera que tá chegando, tava perguntando, o que é que vocês estão falando? A gente tava num papo de nutricionista aqui com o personal, e eu contando a minha jornada, como que eu consegui perder 8 quilos, treinando menos, né, Rodolfo? Nossa, E, cara, perdi 8 quilos treinando menos e, assim, com energia absurda. Então, foi um negócio bem contraintuitivo que eu falei, pô, comendo menos, treinando menos, né? como isso é E possível? ganhando E aí mais eu massa conheci Léo. muscular. É isso Pois aí. é, e aí eu conheci Léo e falei, Léo, cara, como é que é isso aí? E ele falou, não, vai para Rodolfo, Rodolfo é um monge, só vai para ele lá e faz o que ele pedir para fazer, né? E aí eu não contei conversa e eu sempre falo para você, com todo esse processo eu tenho muito aprendizado, né? Então, no primeiro dia que eu fui até você, que foi ali em novembro, cara, perto do Natal eu falei, meu, vou começar uma dieta ali perto do Natal. Eu falei, por que não? Né? E aí vem o primeiro aprendizado. Por que que tem que ser segunda? Por que que tem que ser o dia primeiro? Por que que tem que ser amanhã, depois? Não, eu posso começar hoje, qualquer coisa que eu queira fazer. Então, eu sempre gosto de tirar muito aprendizado em relação a isso. E quando eu fui a primeira vez, você falou, meu, foi eu e Matheus, né? Não Foi. sei se foi a primeira. Foi, fomos eu e Matheus, que é meu irmão. E aí você falou, ó, tô há 24 horas sem comer aqui e vocês estão aí com cara de cansado e tudo mais. Cara, eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, meu, como assim? O cara tá 24 horas sem comer. Aí achei que era coisa de louco ali. E aí você começou, não, Diego, vamos fazer um processo de emagrecimento de fato. E aí você começou a me explicar muitas coisas, por eu ser da área, muita coisa tinha congruência, né? E eu falei, e outras não, e eu falei, não, eu quero testar o algo novo, né? E esse testar o algo novo eu sou muito fissurado em resultado. Então, cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você, o cara que chega no teu consultório assim também, através das medidas, né? A gente sempre fala isso, é importante percentual de gordura, é importante de massa muscular, avaliação, mas o que é que eu posso fazer com essas medidas? Tipo, qual é a análise que você traz? Tipo, você fez, tem as medidas, fez análise, tem as medidas, mas agora, qual o próximo passo? Tipo, o que é que aqueles números eles dizem para você e qual a estratégia você vai traçar para o aluno? E depois a gente vai falar um pouquinho dessa união, né? De personal trainer junto com o nutricionista e tudo mais. Pô, fenomenal. Isso aí vai dar umas 10 lives pelo jeito aí. Vamos tentar manter em 30 minutos isso aqui. Mas, ó, pô, a jornada que eu acabei desenvolvendo aqui, que na verdade foi parte do meu próprio processo, porque para quem ainda não me conhece, tem muita gente vindo de quem acompanha Dieguinho, eu também sou formado na área de educação física, eu sempre trabalhei aí em conjunto com as duas áreas, porque eu me formei de base em yoga, nutrição e educação física. Na minha época existia a faculdade de yoga, era um negócio fenomenal, uma pena que não existe mais. E aí depois eu fui me especializar dentro e fora do Brasil com várias coisas, sempre focando na parte de treinamento e dieta, né? E aí uma das coisas que eu peguei para fazer com o meu próprio processo, na época que eu competi, até cheguei a competir em fisiculturismo e outras modalidades, eu comecei a perceber que independente de objetivos que a gente vem buscar em relação a ganho de massa muscular, de perda de gordura e etc., quando a gente fica muito focado, assim como doença, que hoje eu trato muito até mais de doença do que da parte estética, quando você fica assim, focado no sintoma, e o sintoma para a gente, às vezes a gente não distingue que o sintoma, na verdade, ele pode ser positivo ou negativo. O sintoma a gente associa a doença. Então, tipo, pô, eu tenho uma pressão alta, eu tenho uma enxaqueca e tal. Você entende que isso é o sintoma, mas nem todo mundo entende ou visualiza dessa forma que ganho de massa muscular e perda de gordura, por exemplo, é sintoma, tá? É sintoma do quê? É uma consequência de uma mudança de funções. E essas funções é onde eu foco hoje em dia na minha metodologia, que é basicamente pegar a pessoa, criar ela no consultório com as medidas, com todo esse processo de consulta que você falou. E o que eu adoro usar até hoje ainda é pôr a mão na massa, literalmente, né? Ir lá e medir a pessoa e tirar a dobra, tirar a circunferência e entender como é que está aquela densidade, como é que está aquele processo inflamatório, visualizar, apertar ali, ver como é que está realmente a característica e, acima de tudo, ver como é que está a distribuição dessa gordura de forma independente. Então, é muito interessante como você consegue, de uma forma muito precisa, entender como é que está o sistema metabólico da pessoa, como é que está o processo inflamatório da pessoa, como é que está a distribuição hormonal em relação à androgenicidade ou
a parte de estrogênio, então esse balanço hormonal dos hormônios sexuais, tudo isso você consegue ter uma boa diretriz, meu, na mão, cara, olhando realmente como é que está a distribuição de peso e distribuição de volume dessa pessoa. Então essas medidas realmente vão me dando essa triagem, aí a gente vai entrar para os exames, a gente vai entrar para a conversa para entender bastante do estilo de vida da pessoa, e aí eu consigo somar essas coisas todas para fazer um trabalho que hoje eu chamo de trabalho integrativo, né? Eu trabalho hoje com saúde integrativa, eu não trabalho com nutrição, né? Então, o que eu venho? Eu venho trazer hoje toda essa integração das ferramentas, e isso eu acho que falta muito quando a gente fala dos nossos colegas, tanto eu como nutricionista e eu como no educador físico. Eu sempre tive uma certa dificuldade, embora um desejo tremendo, né, de, pô, vamos fazer parcerias com os personagens, ou vamos fazer parcerias com mais nutricionistas. Eu, como personal, buscando nutricionista como parceiro. E eu, como nutricionista, buscando personal como parceiro. E isso sempre me frustrou muito. Eu falei, meu, eu quero saber melhor desenvolver uma metodologia própria, porque eu sempre via que a galera não tinha muito essa conexão, esse entendimento de que, putz, dá para a gente agregar um valor quando junta as ferramentas de uma forma absurda. E isso, no final das contas, para o aluno, para o cliente ali, pô, é outro nível, né? E para mim me marcou. Uma das coisas que me fez chamar você foi você ter vindo com essa fala aí que eu coloquei no nosso título, né? A primeira consulta que a gente teve aqui e tal, depois que você teve o primeiro resultado, foi aquela coisa de você ter falado para mim assim, pô, na minha época de personal, se eu pensasse hoje em voltar a ser personal, eu nunca faria isso sem uma parceria dessa, sem essas Perfeito, ferramentas cara. todas. E aí eu sempre, para quem me acompanha sabe, né? Ano passado eu deixei de dar aula de personal training presencial, atender ali para focar na minha missão hoje, que é ajudar mais profissionais e tudo mais. E assim, participar do processo. Eu acho que quando você participa do processo, você aprende cada vez mais. E aí eu sempre gostei, eu sou um cara de resultado. Tudo que eu faço, eu busco muito resultado. E primeira coisa, né? O que me chamou muita atenção em você também é que, tipo, e que coisas que acontecem com nós, tipo, com os nossos clientes, o cliente chegar e falar assim: ah, Rodolfo, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, eu quero. Cara, na primeira consulta você não me perguntou muito o que eu queria, né? Você disse: você tá assim, o teu estado atual é esse, e eu vou te levar para esse próximo nível e você tem que passar por essas fases. Então, naquele momento, né, você, como meu mentor ali, eu estava só te escutando. Então, claro que cada um de nós, como clientes, a gente quer chegar num certo resultado. Só que nós, como profissionais, a gente tem que entender, meu, qual o estado atual que o cara está e para onde eu vou levar ele. Então, às vezes, a gente pega um cliente ali que está com nível de obesidade até mais alto, o cara, não, porque eu quero ficar hipertrofiado, com shape, meu irmão, não vai ficar se você não participar do processo, se você não passar pelo processo. E aí, depois, conhecendo mais o teu trabalho, eu falei, cara, eu jamais, hoje, eu voltando a atender como personal trainer presencial, eu faria de fato uma parceria com um nutricionista, eu faria uma parceria com você, onde eu faria a venda casada. E aí a gente já está falando de estratégia, né? Nesse meio dos profissionais. Eu faria a venda casada mesmo, eu cobraria um valor bem mais alto, mas eu faria essa venda casada por quê? Porque eu iria entregar resultado. Então, o meu processo, e aí eu vou chamar do meu processo, do meu método, ele consiste em você treinar tantas vezes na semana comigo, ele consiste em você ser atendido pelo nutricionista, ele consiste, eu posso agregar algumas coisas a mais, eu posso montar programas e pacotes com outros profissionais. O que acontece é que nós profissionais a gente tem medo de cobrar. Nós profissionais a gente tem medo de falar, não, mas tá caro. Cara, se você acha caro o seu próprio produto, a pessoa que está lá do outro lado, você não tem nem. Se você mesmo acha caro, você vai transmitir isso para outra pessoa. Mas se você é um profissional, você entrega resultado e você sozinho, você não precisa entregar tudo. Então, por isso que essa união é a união casada, perfeita, e hoje eu não atenderia os meus clientes se eles não tivessem com um acompanhamento do nutricionista de fato. Porque uma coisa que me chama muita atenção, e hoje Rodolfo, por ele ter as duas especialidades, o cara é formado em educação física e nutricionista, à medida que ele prescreve a dieta, para mim, ele também dá orientação de treino, ou seja, a periodização do treino, dependendo da fase da dieta que a gente está, o treino ele muda.
E quando o negócio fica completamente solto, fica o aluno fazendo uma coisa com o nutricionista, o personal trainer fazendo outra coisa com o aluno, o personal ele não entende essa correlação, né? E o aluno fica, ele fica voando aqui. Às vezes ele coloca maior grana no projeto, mas ele não tem resultado. E a partir do momento que as pessoas elas têm resultado, elas querem avançar cada vez mais. Perfeito, meu. E é exatamente que entra essa visão, inclusive, de achar os profissionais certos para encaixar, né? Porque, de fato, infelizmente, existe sim uma certa limitação, às vezes, de encontrar um profissional que vai ter uma bagagem que converse. Você tem que estar a fim de conversar, né, entre os profissionais. Você tem que gostar daquilo ali, de interagir, de ter o cliente ali como um foco, de realmente ir lá e entregar e de agregar valor. Isso é uma coisa que para mim, é muito gratificante, né? Da pessoa realmente não só vir me pagar, mas ela vir me agradecer, né? Isso para mim é uma coisa que é muito marcante. E aí, até para explicar um pouquinho esse processo para vocês, talvez, quem sabe, terem um pouco mais de noção, às vezes, no critério de escolha aí dos profissionais, quem sabe, para fazer essas vendas casadas, eu com certeza vou estar à disposição aí para todos que precisar. Mas o que eu acho que é massa? Vocês entenderem, da minha opinião aqui, desse meu método, que existe um momento para tudo na jornada desse cliente ou desse aluno, tá? E aí, na minha opinião e a forma com que eu sempre trabalhei, foi sendo muito transparente em dizer para ele exatamente isso que o Diego falou, olha, a gente tem todo um mapeamento inicial e eu entendo que você quer chegar aqui, mas não existe o caminho que você está achando que existe. Porque a pessoa, muitas vezes, ela vem aqui pensando que vou do ponto A ao ponto B. Entendeu? Uhum. Não funciona desse jeito, né? E aí é importante que a gente deixe, inclusive, isso passa muito mais autoridade, passa muito mais um respeito por aquela pessoa que você está falando, né? Uma entrega realmente muito mais honesta, da pessoa entender, pô, esse cara realmente não está só querendo me vender alguma coisa, possivelmente até mais cara. Muito pelo contrário, esse cara está me ensinando, me reeducando, e isso, sem dúvida, não vai causar muito mais do que só um resultado, vai causar uma transformação. Tipo, a cabeça da pessoa vai mudar, o comportamento vai mudar. A relação que ela vai ter com a alimentação, com o treino, com você como profissional, vai mudar. Né? Não é só realmente mais uma prestação de serviço, é realmente uma transformação, é uma quebra de paradigma, né? Porque, do contrário, a pessoa nunca teria essa clareza. E essa que é a intenção, né? A gente ter esse planejamento com mais profissionais integrado e fazendo isso bem feitinho, cria uma clareza, sabe? De todo o processo. Ó, vou te levar daqui até aqui, aí depois a gente vem daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Aqui a gente resolveu e corrigiu tudo que precisava corrigir. Agora, vamos trabalhar com a brincadeira otimização. Para mim, aqui, inclusive, meu método ele tem dois momentos, né? Ele tem um momento de correção, que normalmente subentende 3 etapas, onde a gente trabalha aí, que é o que eu fiz com você, a gente completou recentemente, que é a parte de correção metabólica, imunológica, e aí, por sequência, no finalzinho, naturalmente se dá uma correção de sistema nervoso e sistema hormonal. Aí você corrige os principais sistemas. E o digestivo, que acaba entrando aí também de tabela. Então, existe um processo, uma ordem, digamos assim, hierárquica, para você meio que atingir a empresa. Eu costumo brincar lá, né? Não sei nem se a gente conversou dessa analogia nas nossas consultas, mas é uma ideia meio que de empresa, sabe? Você tem uma hierarquia ali de comando e você tem que começar mudando um setor por vez. E uma vez que você muda um setor, ele te permite mudar o próximo. E aí, por consequência de você estar com um metabolismo muito mais limpo, o que é um metabolismo mais limpo? Ele está rodando com menos atrito, ele está rodando com mais eficiência. Então, por exemplo, um dos erros que eu cometi muito na época de atleta meu, e principalmente no fisiculturismo, e muitas vezes até na época que eu treinava a galera, como personal, mesmo trabalhando a dieta do pessoal e integrando com os treinos, fazendo tudo bonitinho, todo mundo tendo um resultado massa, hoje eu vejo que ainda tinha mais resultado para ter sido proposto naquela época se eu tivesse explorado ainda mais essa questão da eficiência metabólica, que é o que a gente está explorando hoje, que é o que você está passando hoje, né? Que é essa questão de, pô, eu estou transformando um corpo que com menos treino, menos comida, gera mais energia, gera mais trabalho, gera mais músculo, gera mais capacidade. Então a gente está trabalhando de uma forma mais inteligente. Quando eu comecei a fazer lá o processo de jejum, que cheguei a bater as 24 horas, cara, para mim foi uma baita conquista, assim,
E eu ficava, primeiro é um trabalho mental, né? Trabalho mental onde a gente começa a ter consciência, onde, cara, eu como muito durante o dia todo, eu não preciso disso, né? Então, e essa consciência, uma coisa que eu quero trazer para cá, é que você como profissional, nós como profissionais, quando a gente traz consciência para o nosso cliente, cara, não é somente você vai fazer isso, mas por que que você vai fazer isso? Então, se eu for eu pegava muito aluno, né? E hoje conversando com amigos e tudo mais, uma galera ainda que está com a ideia de um volume de treino gigantesco, é tipo 4 exercícios ali para peitoral, 3 mais 4 exercícios para tríceps e tudo mais. E, cara, na minha monografia em 2010, eu já comecei a trabalhar aqui um menor volume de treino com a maior intensidade. Eu tinha melhores níveis de ganhos até, e analisei ali a lactato desidrogenase, analisei também testosterona e tudo mais, fiz toda essa análise, e aí a gente já estava mostrando também que com menos volume e mais intensidade a gente conseguia ter mais resultado. E quando você explica o porquê dessas coisas para o teu aluno, para o teu cliente, aí sim ele vai conseguir, né, seguir a tua metodologia e não somente chegar para o aluno e falar, faz isso, faz isso. Eu sempre gostei de explicar o porquê das coisas. Então, quando você começou a me explicar o porquê, eu falei, caraca, faz sentido. Porra, Rodolfo Tem me falou consulta isso, faz nossa, acho que a sentido. gente ficou umas 2 horas aqui, não foi não? Tem consulta nossa que acho que a gente Justamente. E ficou umas aí duas você horas foi me aqui. explicando o porquê das coisas e cada vez mais eu fui ganhando mais confiança, né? Eu estou te relatando ali como cliente e falando para alguns personagens que estão aqui, ou nutricionistas também, como a experiência do cliente, quando a gente explica o porquê de cada coisa, o cliente ele tende a seguir aquele método, né? Agora, puxando uma conversa nossa que a gente teve, eu queria que você explicasse também para a galera que está assistindo aqui. Cara, você falou para mim, Diego, eu estou te levando a níveis de estresse, né? O que é o jejum? E eu acho que para desmistificar um pouco essa parada de jejum, todo mundo pergunta, todo mundo passa. Você me falou, ó, existe 4 formas de eu levar o teu corpo a estresse e fazer aquelas células que estão basicamente adormecidas começar a trabalhar mais e falar, meu, vamos trabalhar, senão a máquina pode parar. Que é exercício ao extremo, né? Levar o cara ao exercício ao extremo, frio ao extremo, calor ao extremo e E fome. fome. Calor a gente passa aqui quase que diariamente, mas não é um calor extremo. Você falou, cara, para eu te levar a um nível extenuante de exercício é extremamente difícil também. Nível de um frio também é difícil, calor é difícil, e eu pego ali a alimentação e eu te deixo com fome, né, te levando a um nível de estresse maior. E o que é que isso causa no teu corpo? Então, Rodolfo, traz mais para a gente assim, o esclarecimento do que é o jejum. Tem muita gente que, eu vou começar uma dieta e vou fazer um jejum amanhã de 16 horas, eu vou passar 24 horas para dominar a minha mente, só que no outro dia ele come mais e assim fica tudo bagunçado. Explica um Vira pouquinho uma para a gente montanha esse russa. processo. É isso aí. Tem que tomar cuidado. Pô, que caramba, meu, mas você é um aluno bom, hein, filho? Por isso você é um bom professor. Caraca, meu, o cara Eu absorveu aprendo, velho. 100% de tudo, cara. Pô, fenomenal, velho. Então, meu, fenomenal. O que que eu vou falar? Você falou tudo. Então, eu acho que assim, uma das coisas que é mais interessante em relação ao jejum, que realmente está cada vez mais assim, mais conhecido, mais disseminado, entretanto, como tudo que começa a meio que cair na boca do povo e até muitas vezes aí na nossa área, vem meio deturpado, sabe? Então, uma das coisas que eu experimentei na prática, até mais do que antes de estudar, então eu fiz muito jejum, muita experiência, muitas coisas, até muita merda deu, né? Pô, do ano passado para cá eu perdi 12 quilos por umas experiências doidas que eu andei fazendo, de jejuar até 5 dias, 3 dias. Meu, eu passei quase um ano, nesse último ano aí, mais jejuando do que comendo. Então, porra, É, catabolizei, deu uns erros aí, né, fazendo as experiências e ao mesmo tempo devorando literatura e estudando, mas porque eu tinha uma proposta também de construir um sistema próprio de cuidado para o câncer, né? Que eu tenho um projeto paralelo no online também, que é a Academia Anticâncer. Então, eu tive que me colocar meio que numa especialização autodidata para esse câncer. E isso pegou já essa minha bagagem do jejum que eu usava para alta performance uns anos atrás, né? Porque eu já tinha explorado o jejum para alta performance física, né, dos meus atletas, na época que eu trabalhava mais com atlética,
com estética e com alta performance. Aí, ó, o Jobson passou por uns jejuns aí. Jobson é um personal que tem um shape, meu, sinistro. Um puta brother aqui de João Pessoa, meu. É, ele tem uns alunos da minha época que eu dava personal também, que eu passei para ele, que já passou por maus bocados comigo. Nossa. E aí, naquela época, eu já estava testando e conhecendo, experimentando, né, essa pegada de jejum, mas era um jejum naquela época que até era até só 24 horas, tinha uma estrutura realmente diferente do que eu já explorei até hoje. No último ano, realmente, fui meio radicalzão em explorar os limites aí, né? Podia ter dado umas merdas meio complicado. Mas eu sou assim, cara, eu gosto de estudar a teoria e a prática, e aí realmente entender onde está a clareza desse negócio e como que eu posso usar essa ferramenta do meu jeito, porque a ideia não é você ter, jejum de 16 horas. Tá, tudo bem, isso é uma ferramenta, mas você vai usar para quem, quando, como e onde, por quê? Então, a ideia não é você decorar um método, a ideia é você entender o princípio e aí você criar o seu próprio método e adequar ele às necessidades de cada um, né? Ou pelo menos de alguns contextos. E daí que veio essa história de entender, assim, da minha própria experiência, que conforme eu fui fazendo esses jejuns é uma construção. Primeira coisa que eu acho importante, jejum não é para correção estética, tá? Não é para correção estética. Você não vai fazer um jejum para perder peso, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo muito comum, né? Vou fazer jejum 16 horas, ou sei lá mais o que, 24 caramba, para perder peso, porque eu tô acima do peso. Puta cagada, meu, vai dar tudo errado, entendeu? Então, não é essa a ideia. A ideia da ferramenta do jejum é literalmente trazer de volta esse organismo para um estado meio que de original de fábrica, sabe? É parar o sistema para fazer uma revisão. E uma vez que Dá você um faz reset sistema... ali, né? É que nem o carro, sabe assim? O cara fica andando lá com o carro sem trocar óleo, sem calibrar pneu, sem fazer nenhuma revisão. Aí chega uma hora, pô, o carro que era, por exemplo, tá rodando lá 10 quilômetros por litro, tá fazendo 7 por litro. Por quê? Perdeu eficiência. O pneu tá murcho, tá dando mais atrito no chão, a injeção de combustível tá uma porcaria, né? Todas as peças ali que deveriam estar fazendo a máquina rodar estão meia boca, não estão funcionando legal. E essa queda de eficiência gera, na realidade, às vezes, uma necessidade, por exemplo, do que a gente estava falando do volume do treino, que ela é real. Às vezes você tem uma demanda de volume de treino, de intensidade, de frequência, umas coisas muito exorbitantes, porque o sistema está tão ruim, ele está tão ineficiente, que a única forma de você extrair alguma coisa dele, cara, é dando umas marretadas para ele ou quebrar ou responder de algum jeito, né? Então, normalmente, é por aí que eu vejo a gente trabalhando né, nos treinos da galera, e até mesmo na dieta, eu quero crescer, dá-lhe comida, dá-lhe treino, dá-lhe comida e dá-lhe treino, né? Aí você sobrecarrega o sistema, e aí, obviamente, para algum lugar ele vai, né? Mas a questão é insustentável no longo prazo, e você, por uma questão até dessa máquina estar funcionando, por uma questão de saúde, de bem-estar, de produtividade mental, não só física, qualidade de vida, porque assim, no meu entendimento hoje, eu vejo que o shape da galera deveria ser só uma plataforma para elas pularem para outras coisas da vida, sabe assim? Então, quando você dedica todas as suas atenções em sobrecarregar todo o seu sistema para poder extrair alguma coisa de resultado somente estético, é meio que um estereótipo que o fisiculturismo sempre teve, que o bombado é um bunda mole preguiçoso, né? E é real muitas vezes. Por quê? Porque todo o organismo dele entra no estado de overuse, né? Por causa do excesso de comida, do excesso de treino, muitas vezes do excesso de hormônio. Aí o cara tem que dormir pra caramba para aguentar essa sobrecarga toda no sistema, ele não faz mais porra nenhuma da vida. E aí há um prejuízo mental também sobre tudo isso, né? Exatamente. Recentemente eu entreguei um evento, né, que foi sábado e domingo. Eu já sabia basicamente a resposta de Rodolfo. E eu falei, Rodolfo, cara, eu vou entregar um evento sábado o dia todo, cara. São 9 horas de evento. No domingo, 4 horas. Eu quero saber o que é que eu faço para manter meu nível intelectual ali em cima, né? O meu nível de energia e tudo mais. Ele falou, você tá pronto para você passar o dia em jejum e entregar seu melhor conteúdo lá. E eu falei, cara, beleza. Então ele me ensinou algumas estratégias aí, eu fui e fiz. E eu confesso para você, cara, foi surreal o nível de energia que eu tava. E é uma parada completamente contraintuitiva quando a gente não entende o porquê das coisas, né? Pô, como eu vou precisar de mais energia, mas eu vou ficar sem comida, né? Eu queria até que tu explicasse mais, né, fisiologicamente, o que é que acontece, porque eu estou sem comida,
mas o meu nível intelectual, meu nível de energia ali, mental, cerebral, ele está no nível, né, surreal ali que eu consigo entregar. E aí chega um momento que eu não sinto fome e tudo mais. Cara, para mim foi uma experiência surreal disso que eu passei aí. Meu, fenomenal. E é por isso que às vezes eu tô pecando pelo excesso aqui, porque é difícil eu achar um meio de campo quando eu jejuo, cara, minha produtividade é insana, porque eu deixei de ser personal tem uns 3 anos, então meu foco agora está toda na construção dessas outras empresas do online, principalmente no meu consultório. Então o tempo todo é muito mental, não tem muito físico na minha rotina. Tem só o mínimo necessário para eu me manter, obviamente, saudável, funcionando tudo beleza. Mas é batata, cara. Quando eu estou em jejum, água e vinho, assim, é literalmente uma diferença brutal, sabe? Na minha concentração, no meu foco, na minha produtividade, na minha criatividade, no processo de intuição, sabe? De você realmente criar soluções ali na hora do vamos ver, né? Simplesmente juntando assim informações que estão lá no fundo da mente, que você não teria muito acesso. Então é uma coisa que abre muitas portas, assim, né? O que Perfeito. acontece em grande parte é porque, assim, cara, é coisa pra caramba que acontece. Mas isso é um processo que tem que ser construído. O jejum não é brincadeira, né? Então, é um processo que realmente leva alguns meses para ser construído. Para você poder usar ele realmente como uma ferramenta não só segura, mas eficiente. Para uma série de demandas, tanto física quanto mental, né? Mas nunca estética, ele nunca tem essa pretensão. E aí, o que que acontece? Quando você está bem preparado e você tem um jejum ali, vamos supor, de 24 horas, que é um jejum já bem interessante, né, e você tendo essa condição desse organismo tolerar bem esse jejum de 4 horas, você vai tirar benefícios para todo lado. E esses benefícios vão vir, basicamente, por causa de cortisol, tá? Só que é um cortisol que ele vem nos picos corretos e ele tem suas quedas corretas. E ele tem também um pico muito grande, muito interessante de adrenalina. Isso, principalmente com o tempo, conforme a pessoa vai ficando adaptada aos jejuns, vão diminuindo mais. Mas principalmente no início, de quem está começando esse processo e conhecendo esse jejum já com o organismo ligeiramente adaptado, tem muito cortisol rolando, tem muita adrenalina rolando. E isso por si só, pô, já te deixa muito ligadão, né? Já te deixa muito focado, né? Porque esses hormônios têm esse papel. E aí a Perfeito. gente tem alguns benefícios que realmente não dá para reproduzir sem jejum. Até hoje eu não consegui, pelo menos. Que é o benefício de você não estar sujando o sistema. Porque entende assim, por mais limpa, né, que seja a alimentação, por mais controlada que seja a alimentação, a gente infelizmente hoje, tudo que come tem um certo, uma qualidade um pouco prejudicada. Então, você tem aí, da parte animal, você tem um monte de problemática que vai vir em consequência da forma do preparo do bicho, da forma que o bicho foi criado, da forma de transporte daquele alimento, da forma de comercialização daquele alimento, a água que você toma, meu agrotóxico que é usado nas legumes, verduras e hortaliças. Então, por mais que você regre tudo e acerte pra caramba na alimentação, por exemplo, você ainda, infelizmente, vai estar consumindo coisas ali que vão estar bloqueando o funcionamento ideal daquele sistema. E aí, para você eliminar toda, digamos, essa intoxicação e diminuir também da demanda do trato digestivo, do corpo estar trabalhando, digerindo, absorvendo, trabalhando, né? Você Sim. para o sistema, para de sujar o sistema e para de usar o sistema. Aí sobra o quê? Porra, sobra 100% da sua capacidade para aquilo que você quiser fazer naquele momento. Aí é uma coisa absurdamente diferente. Perfeito. Rodolfo, como é que você enxerga hoje, né, trazendo para o nosso trabalho integrado ali, é, um profissional de educação física, onde ele faz um trabalho, tal profissional, eu vou colocar uma situação para eu entender mais seu ponto de vista, tá? Tal profissional de educação física, o cara tem um aluno ali, o aluno ele tem um nutricionista também, mas o profissional de educação física ele não conversa com o nutricionista e aí ele não sabe em que período, né, em que fase nutricional o aluno está. Ele não sabe fazer essa junção com essa periodização de treino. Eu sei que você, que é uma coisa que você manja muito, é um direcionamento que você entrega bastante, né? Inclusive quando você me entrega o planejamento ali de treino também, eu falo, caraca, Rodolfo consegue periodizar uma alimentação, né? Um período que eu estou passando, inclusive agora. O cara consegue periodizar a dieta por semana
E aí ele consegue, e junto a isso, a gente periodiza o treino ali também semanal, né? A gente, são essas fases de microciclo Perfeito. que vão juntando de fato a parte nutricional, mais a parte da dieta. E aí a gente tem vários amigos nossos aqui que tá com aluno, treina, mas o cara não tem nada de resultado. Às vezes esse aluno tá com nutricionista, mas é o nutricionista pensando para lá e o profissional da educação física pensando para lá. Como é que você faz? Como é que você pensa em tudo isso, essa integração das duas profissões aí? Pô, cara, pô, fenomenal essa observação aí. Na real, é pensar de forma inteligente, sabe? Era a busca que eu tive aí durante 20 anos, de querer ter o shape mais sinistro possível, né? E de forma mais natureba e sustentável possível. E aí, cara, essa busca incessante me deu muitas ferramentas e foi muita tentativa e erro também, até eu conseguir perceber que se eu não unisse diversas ferramentas e criasse uma sinergia, não tinha como fazer esse negócio funcionar, a menos que eu fizesse o que muitos colegas e até conhecidos fizeram, que era, se entupir de anabolizante ou de medicação para perder peso. Então, assim, a melhor dos resultados que a galera conseguia ter era só no hormônio ou só na medicação para emagrecer. Eu venho desde a época lá de trás que o povo usava efedrina, por exemplo, com aspirina e cafeína. Aí depois veio lipostabil e não sei o quê. Então, assim, eu via sempre uma série de estratégias que eram muito imediatistas e que eram muito dependentes. Tinha uma característica de bengala, sabe? A pessoa só conseguia ter aquele resultado daquela forma. Não existia uma construção, sabe? E aí, o que eu faço hoje quem me deu muito dessa visão foi uma das minhas especializações de fisiologia do exercício. Ali Aqui com o Rodolfo teve um problema. E aí a gente está falando dessa integração, né, da né, parte do nutricionista junto com o personal trainer. Se a gente não tiver esse relacionamento, esse estreitamento, o personal trainer vai pensar para um lado, o nutricionista vai pensar para o outro, a gente tem um cliente em comum ali no meio, e aí a gente não constrói um processo de construção ali de um resultado que é real e que é sustentável, né? E aí, Rodolfo está falando sobre isso. Manda ver agora. show de bola. Inclusive, a pergunta da Cláudia aqui, da Claudimara, é basicamente isso. Quando você não acha o profissional que eu estava falando anteriormente aí que encaixa, procura outro. É simples. Se você está querendo ter integração, que nem eu sempre quis ter, e você não está achando, ou vai fazer todas as formações sozinho, que depois eu fiquei puto e eu fui fazer isso, ou você realmente procura as pessoas que alinham com o que você está Mas querendo sempre tem, fazer. cara. Sempre tem, sempre tem. Passo, sempre tem. E aí a ideia é o seguinte, sabe onde que eu acho que faz toda a diferença? A minha experiência no último ano de personal, tá? Ela foi muito distinta, porque assim, eu já estava meio na ideia de realmente deixar de dar personal para poder concentrar na minha clínica e tudo mais. Uhum. Esse barulho é daí, Diguinho? É aqui do lado, Ah, então mas vai não, parar, então tá de deixa boa, lá. tá de boa. Então, quando eu fiz o meu último ano, eu falei assim, quer saber? Eu já tô meio que decidido que eu vou parar de dar personal. Mas antes de eu parar, eu vou tentar fazer um monte de Vai falando com a experiência. galera, deixa eu ver aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, no último ano de personal, eu fiz um monte de experiência com os meus clientes, né, com os meus alunos lá, e eu conversei de boa com eles e eu falei assim, eu quero mudar todo o meu sistema de treinamento para poder Mandaram tentar eu entregar colocar a para... máscara aqui, hein? Vou usar a máscara, vai. E Mas vai lá. Aí, o que aconteceu? A gente fez, eu fiz lá nesse último ano de personal, um trabalho que fazia, assim, fiz várias experiências, cara. Eu fiz tentativa de treino de 15 minutos com meus alunos, tentativa de treino de 30 minutos com meus alunos, tentativa de treino de 40 minutos com meus alunos, e dessa forma, eu fui unindo. Pô, se eu vou fazer um treino de 15, vou fazer um estilo alimentar e uma suplementação dessa forma. Então, eu montava meio que um kit, digamos assim, né, de rotina para o meu aluno de 15 minutos. Aí eu montei uma metodologia para treino de 30, né, com tudo integradinho. E uma metodologia para os treinos de 45 minutos. Mas eu queria tirar minhas aulas de 1 hora, para ver se eu conseguia encontrar talvez um custo-benefício que me fizesse até continuar como personal.
Mas aí, a minha surpresa é que eu acabei deixando de dar personal mesmo, porque a clínica realmente foi sendo o meu foco maior, mas a minha surpresa é que o kit, né, a integração que eu montei por aluno de 30 minutos, cara, de todas, acho que uns 10 anos no mínimo que eu tive de personal, eu vou ser sincero, essa metodologia de 30 minutos foi a que mais funcionou em resultado, tanto para ganho de peso, ganho de massa muscular, quanto perda de gordura. E isso trouxe um valor agregado na minha aula, um diferencial na minha metodologia. Eu comecei a ganhar mais por isso, e o meu aluno, obviamente, precisava se dedicar menos. Então, pô, todo mundo saiu ganhando, cara. Eu falei, Que maravilha, né? O cara treina menos, você trabalha menos em relação à quantidade de horas, né? E o cara acaba tendo resultado. Então, de fato, isso é um método. Isso. E quando o aluno, você consegue entregar resultado para o aluno, cara, aí vai o boca a boca, aí vai o resultado, vai a fidelização e não tem outra. Mas muito bom, cara, muito bom mesmo. Perfeito. É isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido entregar um pouquinho para vocês, que essa conversa tenha sido útil. Eu pretendo toda semana, pelo menos, convidar alguém aqui querido que tem tido uma experiência diferente no consultório para contar um pouquinho essa história e vocês aproveitar um pouquinho disso. Maravilha, estou aí no processo. Pô, Diguinho, muito obrigado aí pelo seu tempo, meu. Dia 19 tem retorno, tá? E eu vou entregar mais resultado ainda, né? Cheguei para você e falei, pô, Rodolfo, nada disso. Rodolfo, eu acho que eu estagnei, tá? Ele falou, como assim, cara? Você estagnou? Toda vez que você vem aqui, você entrega mais resultado e mais resultado. Mas, cara, é um processo construtivo e, assim, um processo que o qual você passa por ele e você está construindo de fato, né? Você está construindo algo sólido, você está construindo algo sustentável. É um negócio que eu tenho muito na cabeça para tudo que eu faço. Cara, isso é sustentável, né? De nada adianta eu me entupir de várias coisas se essas coisas, depois que eu parar, não vai ser sustentável. Então, eu percebi muito isso em mim, de fato, onde a gente está conseguindo construir um processo ali sustentável. Obrigado aí. E, cara, foi só a primeira de algumas que a gente vai ter, depois a gente vai avisar para a galera, né? A gente não Sem dúvida, vai ser melhor programado. Mas valeu a pena, beleza? Valeu, um grande abraço para todos, muito obrigado, boa noite. Valeu demais, Dieguinho. Galera, quem quiser trocar ideia com o Rodolfo aí também, segue ele no Instagram, chama ele aí no direct aí e troca uma ideia com ele aí para que você possa avançar também. O Rodolfo também atende de forma online, né, Rodolfo? Atende online, atende aqui no consultório em João Pessoa e online aí para todo o Brasil. E para os personagens que estão por aqui, inclusive a Ferreira que fez esse questionamento, poxa, vai ser um prazer poder ter uma puta equipe legal, sabe? De personagens que a gente cria metodologias próprias e realmente oferece essa vida casada, esse programa de sinergia, porque eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu tenho certeza, aliás. O cliente vai sair ganhando, né? A gente vai sair ganhando como profissionais. Então não tem por que a gente não explorar essa ferramenta. Eu me coloco completamente à disposição, vai ser um prazer. Perfeito, é isso. Cara, abração. Valeu, galera. Abração, o Jobson ficou aqui nos escutando, a Isabelle também, ó. Rodolfo, fui ótimo. Me dei um puxão de orelha aqui para eu voltar. Façam mais lives como essa, é isso, cara. Será feito toda semana. Grande abraço. Valeu. Valeu, tchau.